Bem-vindos. Nós estamos numa semana que tem tantos acontecimentos e na meditação eu estava dizendo para vocês que falar sobre os 72 nomes sagrados é falar sobre algo relativamente novo quando a gente pensa nos tempos. Algo que sempre existiu numa dimensão, mas que começou a ser materializado aqui no mundo físico de uma forma assim tão expandida num tempo muito recente. Ravberg, Kabbalah Center, foi o veículo, foram, né, o Kabbalah Center como um veículo que expandiu essa ferramenta, essa possibilidade de levar algo muito poderoso para pessoas que não faziam parte nem da religião judaica e nem da ortodoxia, algo que era considerado tão sagrado que ficava restrito a pouquíssimas pessoas, e o sinal dos tempos. Hoje, nós estamos num mundo em que o esforço de cada um de nós não pode ser desprezado, porque todos nós temos um potencial de transformação. A gente está vendo como o caos vai se apresentando. Por quê? O que que a Cabala ensina para nós? Que todas as vezes que existe uma grande revelação de luz, precisa existir igualmente, na mesma proporção, algo que contrapõe aquela possibilidade. O que isso quer dizer? Que todas as vezes que acontece de existir um grande justo, por exemplo, vai existir algo que vai opor àquela sabedoria que está sendo manifestada. Hoje, por que tem tanto caos? Porque também, da mesma forma, a gente pode olhar aqui por dois olhos. Uma pessoa pode olhar e falar: o mundo já está perdido, acabou, não tem mais jeito, perdi a esperança, encerra. Ou então, nós podemos olhar a mesma coisa, só que por um outro ângulo. Puxa, tem todo esse caos, por quê? Porque hoje o poder que cada um carrega nas suas mãos e na sua consciência, acessando todas as possibilidades que estavam ocultas, que eram secretas, hoje estão acessíveis. Então, por um lado, parece que é muito mais difícil, mas por outro lado, é muito mais fácil. Haja visto, eu vim aqui, estou aqui, né? Tantos anos e eu estou aqui. E o Rav, vamos entender que quem conhece um pouco a tradição judaica, melhor, todas as tradições religiosas têm ritos, existem preceitos. Quem é católico chega numa missa, entende que a missa tem um uma espécie de uma cronologia para ser seguida, né, um cronograma. Olha, vai ser assim, depois vai ser assado, depois vai acontecer isso. Se aparecer um padre que diz: "Olha, agora eu quero fazer tudo diferente", talvez ele vai encontrar dificuldade, ele vai talvez ser criticado. Até que ponto ele tem liberdade para fazer tudo o que ele quiser, se ele faz parte de uma congregação? Então, independente de religião cristã ou religião judaica, sabia que ele estava chegando cada vez mais próximo de um tempo em que todos nós precisaríamos nos unir para conseguir fazer a manifestação da luz aqui. Não pode existir somente os eleitos, não pode existir somente o povo escolhido.
Não pode existir somente aquele que está dentro de um grupo. Hoje, todos nós vamos se auto-escolher. Todos nós podemos se auto-responsabilizar por um processo. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Eu quero falar para vocês sobre uma lembrança, porque falar sobre essa lembrança é fazer uma recapitulação daquilo que foi dito nas 3 últimas semanas, porque nós estamos na 4ª semana de Chovavim, nós estamos na 4ª leitura do livro do Êxodo, e nós estamos, então, no 4º encontro, falando sobre um relacionamento entre nós e o Criador. Porque entrar dentro desse livro é usar o nosso coração, junto com a nossa lógica, para conseguir cada vez mais aprofundar como é a minha visão desse Criador, ou até eu falei na semana passada, para evitar essa palavra, mas é uma palavra que, para quem fala português, é uma palavra genérica que é Deus. Quem é Deus? O que eu entendo por Deus? Eu aceito Deus? Eu não aceito Deus? E para começar, para fazer essa avaliação, nós vamos falar sobre 2 conceitos que estão dentro da tradição hebraica, dentro da Cabala também, que é emuná e bitachon. O que quer dizer isso? Emuná quer dizer fé. Bitachon quer dizer confiança. Quando a gente fala a palavra fé, talvez em português ela venha acompanhar. Na realidade, as 2 palavras, os 2 conceitos, eles andam meio que juntos. E para falar sobre a abertura do Mar Vermelho, é muito importante, em primeiro lugar, a gente fazer essa análise dentro do nosso coração. Porque não adianta a gente, com a mente lógica, receber as informações, ter elas como as informações mais verdadeiras e não sentir como essas informações são processadas dentro do nosso coração. Porque nós podemos ter um sistema de lógica que determina conclusões, e aí ele apaga o processo e os passos que eu fiz até eu chegar naquela conclusão, e de repente eu já não lembro mais do assunto, eu não sei nem por que que eu estou ali e por que que eu repito. Eu esqueci o que fez eu assumir, crescer e manifestar aquele conceito. Ele só está lá dentro de mim. E se eu quero desvestir uma escravidão para eu ser livre, eu posso voltar até vestir a mesma roupa. Mas eu vou fazer isso porque eu quero. Não porque me vestiram e eu aí saí que nem um robozinho aí no meio da manada e falando amém para tudo. Eu quero falar amém, mas eu quero falar amém com consciência. Então, vamos voltar. Emuná e bitachon. Por que é que, nas semanas que a gente teve aqui os encontros, e nós falamos sobre a fé ingênua, sobre o desperdício do tempo, sobre uma ingenuidade que todos nós aqui, uma ingenuidade que foi escravizada pelo lado das sombras, que faz com que a gente acredite
que a nossa cura vem do médico, do remédio, do tratamento. A gente acredita muito mais, ingenuamente, nesses parâmetros do que no nosso próprio potencial de cura. Abrir o Mar Vermelho, sair da escravidão, é conseguir se libertar dessa ideia. Para eu me libertar dessa ideia, o que está sendo, o que é a condição? O quanto eu confio na luz, o quanto eu tenho a certeza na luz. Porque se eu tenho confiança na luz e certeza na luz, até aquelas pessoas que são de carne e osso, que estão na minha frente, em que eu, dentro de uma lógica física, olho para elas e penso, eu não posso confiar. Ou eu confio e sou magoado. Se eu tenho certeza da luz, eu olho para aquelas pessoas e eu entendo que aquilo foi criado por mim mesmo, para eu passar naquela situação. Então, o culpado não é o faraó. Isso foi o que a gente falou na primeira semana de Chovavinho. O responsável não é o faraó, o responsável é o efeito. A causa sempre vai ser eu. Não. A nossa consciência, ela vai criando uma amplitude e a gente agora entende que a nossa escravidão são as crenças que a gente engoliu sem entender, mas que estavam fazendo o rumo da nossa vida. Aos poucos, a gente conseguiu já ir amolecendo esse paredão. O Mar Vermelho, ele acontece a todo momento. Qual vai ser a minha atitude e a minha prática? Fazer uma oração de conexão, porque o que eu quero não é pedir a interferência divina, é pedir a conexão divina da luz junto comigo, para eu conseguir realizar aquilo que nem era para ser considerado milagre, era para ser normal. É que a gente está tão contaminado que parece algo o possível impossível. Então a gente quer entender que tudo é possível e que o mundo foi criado por nós, não por Deus. A gente está criando o mundo, direto e reto. Por isso, cada pessoa que faz dentro do seu eu essa conexão com a sua alma, com essa dimensão que está fora da materialidade, ela está abrindo, ela está ampliando um pouco o espaço, porque a luz sozinha aqui não se manifesta. Ela não é coerciva. Nós precisamos ser os instrumentos. Sem a nossa ferramenta de veículo físico, a criação estaria estagnada, a criação parava. Quem faz a criação ser recriada somos absolutamente nós. E essa semana nós estamos recebendo a luz da imortalidade, a luz messiânica, a luz de cura. E quem está trazendo tudo isso para nós? Miriam. E quantas vezes será que nós vamos conseguir, que a gente vai repetir que erros do passado, de falta de compreensão e de entendimento, por não parar e prestar atenção nisso? Outra coisa que aparece também aqui nessa porção,
Fala sobre o Shabat. Fala sobre a cinza da vaca vermelha, que também é de purificação. São muitos segredos. Nós aqui estamos abrindo uma porta. Abrir o Mar Vermelho é abrir dentro do meu coração, o sentir do meu coração. Eu acredito na imortalidade. O quanto eu tenho fé e o quanto eu tenho certeza na cura total e na imortalidade. Isso é abrir o Mar Vermelho, ultrapassar o Mar Vermelho. A libertação de uma escravidão, das sombras, que fez a gente esquecer quem a gente é. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã no YouTube, às 6h30, live comigo. Nós vamos fazer um trabalho lindo só para fazer uma meditação ao vivo e a cores do Ano Novo das Árvores. Às 7h30, uma live com o Rabino, Ano Novo das Árvores, Tu Bishvat. Na sexta-feira, Shabbat Shirah, a Shabbat da canção, muito importante para nós. E nós vamos seguir juntos. Eu falei, são vários recomeços que a gente possa seguir juntos, fazendo todas essas construções para esse nosso retorno de identificação. E agora nós vamos entrar nesse novo caminho e a gente segue juntos. Shalom, obrigada.